Meu nome é Raquel Albuquerque, sou mulher branca, olhos e cabelos castanhos, com luzes na altura dos ombros que estão lisos e soltos. Estou usando calça, blazer e blusa na cor azul marinho. Falo em pé neste momento da sala de imprensa do Poder Legislativo. Agora vamos aos destaques da semana. A Assembleia aprova projeto de lei que define regras para a eleição indireta de governador e vice-governador do Amazonas. Mas o importante é que demos o primeiro passo, aprovamos a lei e com a lei é que vamos agora trabalhar. Como o governador interino Roberto Cidade assume o compromisso com a estabilidade institucional. Nós precisamos estar unidos para que a gente possa dar continuidade no trabalho. A agenda legislativa do setor industrial para 2026 é apresentada na Assembleia. Porque nós temos que mostrar para aqueles que representam efetivamente o povo as ações que a indústria está tomando. FECLAN 2026, o uso da inteligência artificial na política e na gestão pública entra em pauta. Que é uma questão muito próxima hoje em dia, né? E que os vereadores precisam saber melhor como lidar com essa novidade, essa tecnologia que está chegando. E ainda, Wanda Carrapicho, o fenômeno dos anos 90, é reconhecida como patrimônio cultural no Amazonas. Você confere agora as principais notícias do Legislativo no Semana Leão, que já está no ar. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que define as regras para a eleição indireta de governador e vice-governador do Amazonas. Com a medida, o Estado passa a ter a regulamentação necessária para a escolha dos governantes em casos de vacância dos cargos nos últimos anos de mandato. No último fim de semana, o então governador e o vice do Amazonas deixaram seus cargos antes do fim do mandato por motivos não eleitorais. Como essa situação é inédita no estado, ainda não havia regulamentação para a eleição indireta. É exatamente esse cenário que a lei aprovada regulamenta. A Constituição estabelece que, nesses casos, a escolha não será feita pelo voto popular, mas sim pelos deputados estaduais. De acordo com o documento, a eleição indireta deve ser realizada em até 30 dias após a saída dos cargos, em uma sessão extraordinária da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram as regras por unanimidade. Definiu que a votação será aberta, nominal, cada deputado vai ser chamado para votação. E a gente agora vamos depender da sanção do governador na lei. Depois da sanção, então será feito o edital. No edital é que vai ser disciplinado como será prazos, essas coisas tudo. Mas o importante é que demos o primeiro passo, aprovamos a lei e com a lei é que vamos agora trabalhar. E nós pretendemos fazer a eleição no dia 4 de maio, às 9 horas da manhã. A votação será aberta e nominal. Cada deputado precisa declarar publicamente o voto. Outro ponto importante: os candidatos precisam disputar em chapa única, com governador e vice juntos, sem a possibilidade de separação. O projeto de lei aprovado detalha passo a passo do processo eleitoral. As principais regras definem um prazo curto. Apenas os deputados estaduais votam. O voto é aberto. A população sabe como cada deputado votou. A chapa única é obrigatória. Não é necessária a convenção partidária, mas é obrigatório ter filiação. Os candidatos devem cumprir as regras de elegibilidade e as candidaturas podem ser impugnadas. A votação funciona da seguinte forma: primeiro turno com a maioria absoluta dos deputados, segundo turno entre os dois candidatos mais votados. A vitória é com a maioria simples. O projeto aprovado criou regras claras para quando o Estado precisa escolher novos governantes rapidamente, com a realização de eleição indireta. E no primeiro dia no comando do Estado, o governador interino Roberto Cidade enfatizou o compromisso com a estabilidade institucional e a continuidade das ações e projetos já em execução, garantindo a manutenção dos serviços e as políticas públicas. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa na sede do governo. Antes, ele se reuniu com todo o secretariado estadual para alinhar as ações da gestão. O encontro também contou com a presença do ex-governador Wilson Lima e do ex-vice-governador Tadeu de Souza em mais um passo no processo de transição. Hoje,
meu primeiro dia como governador interino, fiz questão de vir aqui e fazer uma reunião com todo o secretariado do governo do Estado do Amazonas. Fiz questão de convidar o ex-governador Wilson Lima, o ex-vice-governador Tadeu de Souza, para que nós tivéssemos uma conversa madura, equilibrada, porque nós precisamos estar unidos para que a gente possa dar continuidade no trabalho, para que a gente possa manter a estabilidade institucional. Roberto Cidade assumiu o comando do Executivo após a renúncia simultânea do governador e do vice, oficializada no último fim de semana. Conforme prevê a Constituição do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa passa a ocupar o cargo com a missão de garantir a continuidade administrativa e o equilíbrio político no Amazonas. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa do diálogo, de construção e principalmente respeito às pessoas, principalmente profissionais competentes, como é todo o secretariado do então governo Wilson Lima e vice-governador Tadeu de Souza. Durante a coletiva, o ex-governador Wilson Lima afirmou que a decisão de deixar o cargo foi tomada com responsabilidade e foco no interesse público. Não foi uma decisão fácil, mas foi uma decisão entendendo que eu posso continuar contribuindo e contribuindo mais com o Estado do Amazonas. Foi uma decisão pensando na estabilidade do Estado e na continuidade daquilo que é importante para melhorar a vida das pessoas. A mudança no governo acontece com a proposta de dar continuidade ao que já está em andamento, mantendo projetos e ações em curso. Encerrada no último dia 4 de abril, a janela partidária provocou uma forte reconfiguração política na Assembleia Legislativa do Amazonas. 10 deputados estaduais mudaram de partido. Com o fim do prazo, o novo mapa partidário de 2026 da ALEAN está definido. Ao todo, 10 dos 24 deputados estaduais aproveitaram a janela para trocar de sigla sem risco de perda de mandato. Entre as principais mudanças, o União Brasil ampliou a bancada e chegou a 8 parlamentares, consolidando-se como uma das maiores na ALEAN. São eles: o deputado Dr. Jorge Lins, a deputada Joana Dark, o deputado Roberto Cidade, o deputado Adjuto Afonso, o deputado Mário Cerza Filho. Passaram a integrar o partido os deputados Vanderlei Monteiro, que era do Avante, o deputado Carlinhos Bessa, que era do PV, e o deputado Dr. Gomes, que era do Podemos. A segunda maior força política passa a ser o Partido Social Democrático, o PSD, que surge com 4 deputados. Ingressaram na sigla a deputada Mayra Dias, que era do Avante, a deputada Alessandra Campelo, que era do Podemos, o deputado Rosenha, que era do Democrata, e o deputado Ilker Barreto, que era do PMN. O Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e republicanos também ampliaram a bancada. Pelo MDB, o deputado Cristiano D'Angelo se manteve no partido. Quem entrou na sigla foi o deputado Tiago Abraim, que era do União Brasil. Pelo Partido Republicano, o deputado João Luiz e a deputada doutora Maiara Pinheiro se mantiveram no partido. Quem entrou na sigla foi o deputado Comandante Dan, que era do Podemos. Por outro lado, partidos como Avante e Podemos diminuíram a representatividade. Pelo partido Avante, se mantiveram os deputados Abdala Frache e Daniel Almeida. O Podemos passa a ter apenas o deputado Felipe Souza, que veio do PRD. O Partido dos Trabalhadores, o PT, manteve a sua representação com o deputado Sinésio Campos. As siglas como PV, Mobilização Democrata e PRD deixaram de ter representatividade no parlamento estadual. Na prática, as mudanças impactam diretamente o funcionamento na ALEAN. A nova configuração influencia a formação de blocos, as comissões e o resultado das votações no plenário. Com o objetivo de mostrar de perto a realidade dos trechos mais críticos da BR-319, o deputado Comandante Dan percorreu a rodovia e destacou as principais dificuldades encontradas ao longo do trajeto. Essa BR é a principal ligação terrestre entre Manaus e Porto Velho e enfrenta há décadas desafios estruturais e entraves ambientais.
Problemas estruturais dificultam a circulação na BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Para mostrar a situação dos trechos mais críticos, o deputado estadual Comandante Dan liderou a caravana Soluciona BR-319, percorrendo o trecho entre a balsa da Ceasa, saindo de Manaus, até a travessia do Igapoaçu. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, é sempre, né? Soluciona BR. Agora uma nova fase. O Amazonas não é descartável. Vamos respeitar o povo amazonense e repavimentar a BR-319. Ao longo do percurso, foram identificados buracos, crateras e trechos com asfalto deteriorado. A caravana também realizou escuta ativa de motoristas, trabalhadores e produtores da comunidade, como o produtor rural Osvaldo de Assunção, que depende da estrada para suas atividades diárias. Até para a travessia dos alunos é o maior problema para atravessar aí. Então, se tiver a ponte, é rapidinho, o homem só tem colégio do lado de lá, né? Aí o ônibus vai pegar aqui, né? Tem que esperar a balsa, olha a balsa, para vir, né? Tendo a ponte, não, né? E a questão da saúde também dificulta muito, né? É, também, é. Tem que esperar a balsa. E tendo a ponte, não tem nada que esperar. Para os motoristas, caminhoneiros, tudo, Maria, ficou revoltado. Apesar dos desafios, o deputado destacou que, em relação à última caravana, realizada no fim de 2025, houve melhora em alguns trechos. Isso reforça a expectativa sobre as medidas anunciadas pelo Ministério dos Transportes para a retomada das obras, especialmente no chamado trecho do meio, considerado o mais crítico da rodovia. Considerada estratégica para a integração regional, a BR-319 segue como um dos principais gargalos logísticos do estado, impactando diretamente o transporte de pessoas e mercadorias. A Federação e o Centro da Indústria do Estado do Amazonas apresentaram aos deputados a agenda legislativa do setor industrial para 2026. Esse documento reúne as principais prioridades do setor com o objetivo de orientar as decisões do poder público. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações para garantir que a Zona Franca de Manaus continue competitiva e com segurança jurídica no mercado. A indústria do Amazonas dá um passo estratégico para o futuro. Entidades importantes do setor lançaram um documento que pode influenciar diretamente decisões em Brasília e o rumo da economia regional. A Agenda Legislativa da Indústria 2026 foi lançada aos deputados no plenário Rui Araújo. O documento foi elaborado pela Federação da Indústria do Estado do Amazonas, a FIEAM, em parceria com o Centro da Indústria do Estado, o CIAM. A ideia é apresentar as principais propostas da indústria amazonense e alinhar prioridades com quem toma decisões em nível nacional. De que todos possam ter conhecimento para podermos defender as agendas, as pautas e as preposições legislativas que estão em todos os ambientes legislativos. E essa agenda legislativa da indústria do Amazonas, ela reverbera as necessidades para a manutenção da competitividade da indústria da Zona Franca de Manaus. A agenda legislativa reúne projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional e que podem impactar diretamente o setor produtivo. Tem na área tributária, também tem a questão, por exemplo, de criação da Zona Franca de Bioeconomia, né, uma das pautas que estão como prioritária, e tem vários assuntos que estão tramitando e que nós fazemos acompanhamento. Veja que a própria reforma tributária ainda tem matérias que estão tramitando que, de interesse da indústria, que nós temos que estar acompanhando e alinhando e assessorando tecnicamente para que o resultado final seja positivo para a indústria. No caso da Zona Franca de Manaus, o documento ganha ainda mais importância. Ele funciona como uma ferramenta de articulação para defender o modelo econômico da região. Ali é um diagnóstico do que a indústria necessita para continuar o seu desenvolvimento. Hoje nós estamos perto de quase 133 mil empregos diretos, chão de fábrica, o que significa, se tu multiplicar por 8, veja a redundância dessa numerologia, emprego e chão de fábrica direto. Aí nós temos a turma que vem junto no comércio, né, que é segurança, patrimonial, alimentação, transporte, etc, etc. É um universo muito grande.
A sessão especial de autoria do deputado Adjuto Afonso, presidente em exercício da Assembleia, reuniu empresários e representantes do setor produtivo. A expectativa do setor é que a agenda legislativa ajude a impulsionar o desenvolvimento econômico do Amazonas e a garantir segurança para investimentos. E o que é uma agenda? São fases que você vai, que se tramita, são leis federais que a gente pode acompanhar, leis estaduais, que a gente certamente também pode apresentar aqui. Na hora que a gente recebe uma agenda como essa, é obrigação nossa, enquanto parlamentar, de acompanhar o andamento dessa agenda, a execução dessa agenda, para que realmente os benefícios cheguem até a pessoa, lá, ao trabalhador. Com propostas estratégicas e foco no futuro, a Agenda Legislativa da Indústria 2026 surge como um instrumento de defesa e planejamento para o setor industrial do Amazonas. Temas estratégicos que impactam a Amazônia Legal são debatidos por deputados da região. Essa foi a segunda reunião ampliada do Parlamento Amazônico no plenário da ALEAN. No plenário, Rui Araújo, presidente em exercício da ALEAN, deputado Adjuto Afonso, recebeu o colegiado do Parlamento Amazônico. A entidade reúne 252 deputados estaduais das Assembleias Legislativas dos 9 estados da região norte. A segunda reunião teve como foco a importância da instituição e pautas relacionadas à infraestrutura dos estados. Entre elas, a questão das estradas, principalmente a pavimentação da BR-319, rodovia federal considerada estratégica para ligar a região norte a outros estados brasileiros. Conheço muito bem a importância que é essa 319, não só para o estado do Amazonas, mas para o estado de Roraima, enfim, para o Brasil. Então eu penso que, apesar de nós vivermos patinando nos mesmos problemas, nos mesmos assuntos, nós temos que juntar forças, a classe política, e aí eu digo, tanto o executivo como o legislativo, juntarmos as forças para que a gente realmente consigamos resolver pelo menos um problema, que é esse da BR-319. Os parlamentares também debateram temas que impactam estados amazônicos. Em Roraima, a pauta foi a aviação. Já em Rondônia, o debate foi sobre a regularização fundiária voltada ao desenvolvimento sustentável do agronegócio. A questão da aviação nossa lá, que é bem difícil, né? As nossas passagens aéreas são muito caras, né? Os nossos voos são diminuídos, né? A gente só tem ali 2, 3 voos dia, né? Saindo de Roraima. Nós temos também a questão da nossa estrada da BR-174, que tem mostrado dificuldades também, em especial dentro da reserva indígena, onde muitas vezes o poder público tem dificuldade de fazer a manutenção. Nós temos um potencial econômico muito grande voltado para o agronegócio, mas infelizmente acaba havendo um conflito com as leis ambientais que não olham, não observam a nossa potencialidade e não buscam visar aí soluções sustentáveis para que nós possamos explorar o melhor que nós temos das nossas regiões, gerar renda, riqueza, produção, desenvolvimento para os nossos estados e para os nossos municípios, preservando a Amazônia, que também é um papel nosso. Pelo Pará, o deputado estadual Dirceu Tencaten, secretário de Relações Institucionais do Parlamento Amazônico, abordou a questão do transporte hidroviário. A gente tem uma pauta pontual, local do nosso estado, que é o derrocamento do chamado Pedral do Lourenção, para dar viabilidade para a construção da hidrovia Araguaia-Tocantins. Hoje o Pará é um grande produtor de soja, né, um grande exportador de boi vivo, é também um estado de forte potencial mineral na área do ferro, na área do cobre, do níquel, do manganês, e a gente precisa sair do modal rodoviário, que já está no seu limite, e passar para esse modal hidroviário. Aqui no Amazonas, o presidente em exercício da ALEAN, deputado Adjuto Afonso, apresentou um pedido ao Ministério dos Transportes para a sinalização de uma área de trafegabilidade entre os municípios de Boca do Acre e Pauinhê durante o período da seca. Pretendo
apresentar hoje um pedido para que o Ministério do Transporte possa balizar uma área, sinalizar que fica entre os municípios de Boca do Acre e Pauini na época da seca, que fica impossibilitado de navegabilidade. Então isso nós vamos fazer. Hoje é um pedido meu, como deputado estadual da região, justamente para o Parlamento Amazônico. Ainda durante a reunião, os deputados debateram a situação hídrica e o saneamento básico na Amazônia Legal. Foi apresentado um estudo da organização Trata Brasil, com um ranking de saneamento 2026 dos municípios que mais investem no setor. Quando a gente fala da região da Amazônia Legal, que é especificamente o que esse estudo trata, né, dos 9 estados, a gente tem uma situação de 68% do território com atendimento, né, da população com atendimento à água tratada e 23% com relação à coleta de esgoto, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito a se avançar, principalmente com relação à coleta de esgoto, porque isso acaba impactando diretamente também na saúde pública. As pautas debatidas na reunião do Parlamento Amazônico serão encaminhadas à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. A proposta é a criação de uma caravana no estado do Acre, para que os ministérios possam conhecer de perto a realidade e os desafios enfrentados pelos estados da região. E você vai ver a seguir: inteligência artificial na política e na gestão pública. FECLAN 2026 traz tema inovador na 6ª edição. E ainda, o autismo mais uma vez em pauta no Poder Legislativo. A gente já nasce sabendo, juntar todo mundo é Brasil. No churrasco, na roda de samba e em todo canto. Cuidar dos nossos é tradição. Vacina também. Tá na cara, na saúde, tá no braço. É muito nosso. Dia de feira, dia de jogo, caderneta em dia. É do Brasil! Pra receber bem, proteger todos, abraçar forte, a gente tá junto. Sempre. Vacinação é Brasil demais e vacinar é nossa força. Fique em dia com as vacinas. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta sempre atualizada. Vem, vem, vem. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. O FECLAN 2026 chega com um tema atual e desafiador: o uso da inteligência artificial na política e na gestão pública. O maior encontro do Legislativo do Amazonas já tem data marcada e uma programação especialmente preparada. Durante 2 dias, vereadores, assessores e especialistas participam de oficinas e palestras que podem colaborar para transformar a forma de atuar no mandato. A programação da 6ª edição do Fórum Estadual das Casas Legislativas do Amazonas, FECLAN, inicia ao meio-dia da quinta-feira, dia 23 de abril, com o credenciamento dos participantes. No primeiro dia serão realizadas as oficinas em 2 horários. A primeira rodada será de 1h30 até as 3 da tarde, com 5 oficinas simultâneas. São elas: elaboração de projetos de leis, que vai ensinar como transformar ideias em leis de verdade, mostra a estrutura, linguagem correta e os erros mais comuns. Outra oficina vai tratar sobre emendas parlamentares e vai explicar como funcionam os recursos destinados pelos parlamentares, ensina como indicar e acompanhar esses investimentos. Tem também alta performance e produtividade no Legislativo, que vai mostrar técnicas de organização, foco e gestão de tempo, como produzir mais com menos desgaste. Tem também educação na prática do mandato municipal, que vai mostrar como políticas públicas de educação podem ser aplicadas. Integra teoria com ações reais. Outra oficina é Decodificando o Poder da Imagem Política, que vai ensinar como a imagem influencia a confiança do eleitor. Fala de postura, redes sociais e comunicação visual. A segunda rodada inicia às 13h15 e segue até às 5 da tarde. Todas as oficinas serão realizadas nas salas de aulas aqui da Escola do Legislativo Senador José Lindoso. E a segunda rodada também contará com 5 oficinas simultâneas.
o impacto da IA no processo legislativo, que vai mostrar como a inteligência artificial pode ajudar na criação de leis. Fala sobre automatização, análise de dados e tomada de decisão. Outra oficina é sobre a liderança com propósito, que vai focar em liderança ética inspiradora, como influenciar pessoas de forma positiva. E outra oficina vai falar sobre a integridade, imunidades e prerrogativas e vai explicar os direitos e deveres dos parlamentares. É a base legal do mandato. Devido à alta demanda de participantes, as oficinas de projetos de lei e emendas parlamentares também retornam no segundo horário. Esse ano nós teremos a oficina de emendas parlamentares. E será uma novidade que é bem pedida todos os anos pelos vereadores e esse ano a gente vai contemplar eles com as emendas. A oficina vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser dividida com a parte jurídica, que a gente vai ter o nosso procurador da casa, Dr. Robert, explicando tudo. E a segunda parte, que é a parte realmente logística, né? A parte do mão na massa, que aí vem a nossa diretora de emendas parlamentares, a Kate. Às 5h30 da tarde será a solenidade de abertura no auditório Belarmino Lins. Já as atividades do segundo dia de FECLAN iniciam às 9 horas da manhã. Será um dia inteiro com 3 palestras. São elas: A Voz do Povo, Comunicação e Oratória, às 9 da manhã, que vai ensinar técnicas para falar bem em público, como se conectar com a população. Às 10h45 será Vedações Constitucionais e Legais, o que o parlamentar não pode fazer, limites legais do mandato. E finalizando, às 2 horas da tarde, teremos Estratégia de Comunicação, que vai falar sobre planejamento de imagem e posicionamento, o uso inteligente das redes sociais. Como a programação intensa e atual, o FECLAN de 2026 mostra que o futuro da política passa por preparo, tecnologia e comunicação eficiente. Mais do que discutir ideias, o evento aposta na prática para transformar o trabalho dentro das câmaras municipais. A Comissão de Assuntos Municipais pediu explicações à concessionária responsável pelo fornecimento de energia em São Gabriel da Cachoeira. O requerimento aprovado pela Assembleia solicita informações claras sobre o racionamento e as medidas que serão adotadas. O pedido foi motivado por relatos de interrupções frequentes no fornecimento de energia elétrica no município, registrada desde o mês de janeiro. Segundo o documento, os cortes ocorrem sem aviso prévio e têm causado transtornos à população, além de prejuízos com danos a eletrodomésticos. Entre os casos citados estão falhas no abastecimento em diferentes áreas da cidade, inclusive com longos períodos sem energia ao longo do dia. No requerimento, os deputados questionam quais as medidas estão sendo adotadas pela concessionária para resolver os problemas, reduzir novas ocorrências e prevenir os impactos à população. Também pedem esclarecimentos sobre possíveis investimentos na infraestrutura do sistema elétrico na região. A iniciativa reforça o papel fiscalizador do Legislativo Estadual sobre os serviços públicos prestados no Amazonas. Abril marca um mês de conscientização sobre o autismo e as programações na Assembleia foram intensas esta semana. Congresso e sessão especial reuniram famílias, especialistas e pessoas com TEA, promovendo um espaço de diálogo, escuta ativa e o fortalecimento das políticas de inclusão. Um plenário cheio, histórias que falam mais que discursos. A sessão marcou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e reforçou uma luta que é de todos. É importante a Assembleia reconhecer esse Dia Internacional de Conscientização ao Autismo. Nós temos algumas leis importantes, em torno de 5 a 7 leis importantes, que cuidam do autista e também dos pais dos autistas. E a gente reconhece esse trabalho. Entre os presentes, mães e pais que transformam desafios em força. E crianças que ensinam todos os dias novas formas de ver o mundo. Eu me sinto privilegiada, né? Por ter um filho autista, né? Que hoje em dia as pessoas têm que ter mais conscientização, respeito, né? Porque eles precisam de respeito. E eu me sinto muito privilegiada, né? Por ele também. Ele é uma criança muito inteligente. Eu sinto muito feliz em estar aqui na Assembleia
e eu estou muito feliz de estar aqui na Assembleia com vocês. Foi em meio a essas histórias que Denner Cauã encontrou na música uma forma de se expressar e de ser ouvido. Eu me sinto com o coração disparado, porque, cara, ser vocalista para mim é uma grande influência, porque eu mostro a arte musical, o talento para desenvolver a criatividade cultural. O transtorno do espectro autista não tem um único perfil. O desafio ainda é garantir diagnóstico precoce, tratamento e inclusão de verdade. Há 10 anos atrás, você tinha um autismo para cada, 10 mil crianças. Hoje nós estamos com um autismo para cada 31 crianças. Então, de cada 31 crianças que nascem, uma provavelmente tem autismo. E é fundamental que a família descubra cedo e ajude a criança. Mais que homenagens, um pedido, respeito e políticas públicas que cheguem a quem precisa. Desde o ano passado, nós começamos um rol de entregas voltadas ao público autista, né? E toda essa incorporação que vem sendo feita é embasada em evidências científicas e recursos tecnológicos que já estão sendo implementados Brasil afora. No Amazonas, o desafio continua, mas momentos como esse mostram que dar visibilidade ao autismo é também abrir caminho para mais empatia e inclusão. O autismo é diferença, não inferioridade. É o jeito próprio de sentir, pensar e viver no mundo. E explicando a verdade aqui, o autismo não tem cura. Por que não tem cura? Porque o autismo não é uma doença. É uma condição neurológica. O cérebro funciona de um jeito diferente desde o nascimento. Isso afeta em 3 áreas: na interação social, comunicação social, sensibilidade e comportamento. E esta semana a Lean também fez a entrega de carteiras de atendimento prioritário a famílias de pessoas com autismo por meio do Centro de Inclusão Sensorial Dr. Hamilton Cidade. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, a CIPTEA, foi criada pela Lei Romeu Mion, a Lei número 13.977 de 2020. Ela garante atendimento prioritário e acesso facilitado a serviços públicos e privados, como saúde, educação e assistência social em todo o Brasil. No Centro Sensorial Dr. Hamilton Cidade, localizado na Assembleia Legislativa do Amazonas, 40 pessoas receberam a CIPTEA, além da carteira do IMMU, que garante vagas de estacionamento prioritárias, garantindo a inclusão. Essas pessoas que têm capacidade, que podem produzir e podem ter uma inclusão social. Então a luta é constante e hoje nós estamos fazendo exatamente isso, mostrando que a sociedade criou as regras e ela modifica para incluir pessoas. E a entrega de um cartão, a entrega de uma autorização para que eles possam buscar os seus direitos é fundamental para essa inclusão social ocorrer. É isso que nós estamos fazendo. A CIPTEA é gratuita e tem validade de 5 anos. A meta é evitar constrangimentos e combater o preconceito a pessoas com TEA, principalmente diante de direitos que são garantidos por lei. Para a Jeane, receber a carteira é garantir direitos essenciais ao filho Samuel, de 8 anos de idade, diagnosticado com TEA e TDAH. Essa carteirinha ela é importante para comprovar, né, que ele tem essa deficiência e que ele precisa utilizar os benefícios, tipo, ele tem preferencial, ele tem direito a algumas programações de lazer que ele não paga. Então é importante para a gente comprovar realmente que ele é, né? Porque o autismo não tem cara, né? Então é importante a gente comprovar para ele receber esses benefícios. Entre os principais direitos assegurados pela CIPTEA estão atendimento prioritário, fila rápida em bancos, supermercados, farmácias, restaurantes, hospitais e órgãos públicos. A identificação facilitada, que evita a necessidade de explicar constantemente a condição, facilitando o acesso a direitos. A CIPTEA pode ser solicitada com os documentos como laudo médico com CID, RG, CPF, foto 3x4 e comprovante de residência. O Roberto recebeu a carteira que garante a vaga de estacionamento prioritário para a filha Juliana, de 12 anos, diagnosticada com TEA e hidrocefalia. Hoje você
anda nas ruas de Manaus, é tudo lotado, sem espaço, sem estacionamento, né? E às vezes, por exemplo, a gente não tendo esse acesso, já tem dificuldade, porque mesmo com acesso, às vezes as pessoas já colocam em vagas para acessantes, entendeu? Então, com certeza, só tem a nos beneficiar com a carteirinha. Para solicitar a carteira do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, para autistas, o contato é o 98855-1654. E a carteira CIPTEA deve ser solicitada na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O telefone é o 98484-2072. E você vai ver a seguir, deputado Rosenha propõe a criação de auxílio temporário para mulheres vítimas de violência. E mais, Banda Carrapicho é reconhecida como Patrimônio Cultural do Estado. A gente já nasce sabendo, juntar todo mundo é Brasil. No churrasco, na roda de samba e em todo canto. Cuidar dos nossos é tradição. Vacina também, tá na cara, na saúde, tá no braço. É muito nosso. Dia de feira, dia de jogo, caderneta em dia. É do Brasil! Para receber bem, proteger todos, abraçar forte, a gente tá junto. Sempre. Vacinação é Brasil demais. E vacinar é nossa força. Fique em dia com as vacinas. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta sempre atualizada. Vem, vem, vem. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. O deputado Rosenha propôs a criação de um auxílio temporário e a implementação de uma rede integrada de apoio social voltada a mulheres vítimas de violência. O objetivo é ampliar a proteção e garantir assistência durante o período de vulnerabilidade. A proposta estabelece diretrizes para um programa estadual voltado a mulheres em situação de violência doméstica e vulnerabilidade social. A ideia é simples, mas estrutural: garantir um apoio financeiro temporário para que essas mulheres possam se afastar do agressor com mais segurança. Além disso, o programa busca reduzir a dependência econômica, um dos principais fatores que mantém a vítima presa ao ciclo de violência. Se aprovado, o programa não vai se limitar ao repasse de recursos. A proposta também prevê a integração de serviços essenciais, como assistência social, saúde, segurança pública e qualificação profissional. A intenção, de acordo com o deputado Rosenha, é oferecer um caminho completo de proteção e autonomia para essas mulheres. Entre as prioridades estão mulheres com medida protetiva, acolhidas em abrigos e aquelas que vivem em áreas de difícil acesso, como comunidades ribeirinhas, rurais e indígenas. O texto também destaca a importância da articulação entre órgãos como CRAS, CREAS, delegacias especializadas e defensoria pública. Outro ponto é o incentivo à qualificação e à inserção no mercado de trabalho, como forma de garantir independência financeira a longo prazo. A proposta segue para a análise das comissões permanentes da Casa. E no quadro Giro pelo Norte, uma audiência pública na Assembleia de Roraima discutiu sobre o Sistema Único de Saúde e teve também como foco as comunidades indígenas. Como resultado do debate, uma carta de compromisso em defesa do SUS foi produzida e será entregue na Conferência Nacional de Saúde. A audiência pública Soberania sob pressão em Roraima, o SUS como escudo nas fronteiras, resgate da dignidade das pessoas e o fim dos vazios assistenciais trouxe relatos, debate e a escuta sobre temas desafiadores quando se fala de saúde em Roraima, sobrecarregada pela migração em massa nos últimos 10 anos. A saúde ela é necessária e ela precisa atender a toda a demanda. Nós sabemos que Roraima vivenciou e ainda vivencia uma grande imigração. Hoje nós temos muitos venezuelanos no nosso estado, que essa migração impactou diretamente na saúde do nosso estado. A presidente do Conselho Estadual de Saúde destacou os chamados vazios assistenciais, especialmente no interior do estado, principalmente pela dificuldade de acesso a serviços especializados. O Iramutã, quando vivencia fortes chuvas, que é o inverno, fica intrafegável o acesso ao município, ou seja, ambulâncias não chegam. Como que aquele usuário, como aquele morador vai poder ter acesso à saúde? Hoje a audiência pública vai debater exatamente sobre os vazios assistenciais e sobre a soberania da saúde. O que é a soberania da saúde? É poder dar condição de saúde
para toda a população roraimense. Temas como assédio, segurança e valorização de servidores foram discutidos. O autor do requerimento da audiência pública, o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Dr. Cláudio Cirurgião, falou sobre a importância de se ter um olhar diferenciado para a saúde pública roraimense. Essa reunião foi provocada, incentivada pelo Conselho Estadual de Saúde e está acontecendo no Brasil inteiro, reuniões semelhantes, audiências públicas semelhantes, para que a gente possa ouvir as entidades representativas de classe, os conselhos que representam as profissões, a população de maneira geral, para que a gente possa enxergar os vazios assistenciais, tudo que pode ser melhorado na saúde pública de Roraima. A audiência pública reuniu o secretário adjunto estadual de saúde, Dr. Éder Ribeiro, a superintendente do Ministério da Saúde no Estado, doutora Andréia Rosado Oliveira, e representantes do Distrito Sanitário Especial Leste Roraima. A saúde indígena, especialmente diante da crise nos territórios indígenas, também foi pauta durante a audiência, assim como o fortalecimento dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas. Outro ponto foi a saúde de fronteira. O secretário adjunto de saúde do Bonfim falou sobre a necessidade de um custeio diferenciado por parte do governo federal. Nós, como governos, como governantes, precisamos olhar realmente, ter um olhar diferenciado para esse processo. Dentro dessas políticas públicas, como a transferência de recursos, fundo a fundo, como esses repasses são muito importantes, como as emendas parlamentares, como as emendas PIX, tudo isso é um processo que a gente precisa, dentro de um município pequeno, que a gente não nem tem uma sobrevida. Então, nós precisamos desse apoio para que possamos realmente ter esse processo de trabalho para todos, de forma unânime. Cleison é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rorainópolis. Ele também falou sobre os desafios enfrentados na região sul do estado. É muito complexo para que nós consigamos assistir as pessoas com serviços de saúde, uma vez que a gente tem uma abrangência ampla e a gente vem sofrendo com o desfinanciamento do Estado em relação à questão dos recursos. E hoje a gente precisa fazer uma avaliação não somente das políticas públicas, mas também do financiamento em relação à assistência à saúde pública da população da Regional Sul. Ao fim da audiência, foi lida uma carta de compromissos em defesa do SUS, com propostas construídas coletivamente para subsidiar a 18ª Conferência Nacional de Saúde. Nós construímos aqui, o Conselho Estadual de Saúde acabou construindo um pacto, uma carta que será enviada ao Ministério da Saúde, mostrando diversos desafios de Roraima. Roraima precisa ser tratado como um estado diferente dos demais, justamente pelas questões loco-regionais, pelos conflitos loco-regionais, pela questão migratória. Nós falamos aqui na audiência que Roraima ainda não foi indenizada pelo governo federal por conta de toda essa sobrecarga no sistema público, não só de saúde, segurança pública, educação, inclusive judiciário também. Roraima não foi indenizada, mas ganhamos no STF, uma ação movida pelo governo do estado, e isso precisa ser repassado pelo governo do estado o quanto antes. Além dessa indenização, tem o para frente. Roraima continuará recebendo imigrantes, continuará recebendo pacientes de alta complexidade da Venezuela e da Guiana, complicações cirúrgicas que ocorrem nesses países que vêm resolver em Roraima. E o governo federal precisa reconhecer que nós somos sim um estado diferente dos outros e precisamos ser tratados de maneira diferente. O SUS preconiza isso, equidade. Equidade é tratar os diferentes de maneira diferente. O presidente em exercício, deputado adjunto Afonso, realizou na Assembleia uma homenagem à Marinha do Brasil pela atuação na ação humanitária do navio hospitalar Soares de Meireles, destacando o atendimento prestado às comunidades ribeirinhas. Levar atendimento de saúde a regiões de difícil acesso é a principal missão do navio hospitalar Soares de Meireles, do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil. A embarcação oferece serviços médicos, odontológicos e hospitalares para populações ribeirinhas. A atuação do navio resultou em números expressivos de atendimentos em diversos municípios ao longo dos rios da Amazônia. A operação chamada Operação Catarata foi realizada no mês de fevereiro e março. É uma operação onde foram feitas cerca de mais de 200 cirurgias de cataratas, de correção de catarata, em várias cidades na calha do
do Rio Madeira, correção do Rio Purus, e também foram distribuídos cerca de 3 mil óculos para as populações que necessitam. Os números refletem a importância da presença da Marinha do Brasil na região, garantindo acesso à saúde e reforçando o apoio humanitário em áreas onde a logística é um dos maiores desafios. Não só o Soares de Meireles, mas os nossos demais navios hospitais, nós temos 4 navios hospitais aqui sediados em Manaus, eles percorrem todas as localidades o ano inteiro. O trabalho desenvolvido no navio hospitalar recebeu homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas, em uma iniciativa proposta pelo presidente da Casa, deputado Adjunto Afonso. Eu visitei lá o navio e vi os aparelhos lá, que é aparelho de ultrassom, aparelho de tomografia, tudo da melhor qualidade, talvez até seja difícil de encontrar em alguns hospitais aqui em Manaus ou em outras capitais. Portanto, eu quero aqui agradecer o trabalho de vocês e a atenção que foi dada a essa região, que é uma região carente. Vocês sabem que a região do Purus, vocês puderam detectar isso aí, que a região do Purus é uma região carente, que carece de médicos especialistas. A iniciativa é uma forma de reconhecer a atuação da Marinha junto às comunidades do interior da Amazônia. O quadro Nosso Patrimônio está de volta e o destaque de hoje é o açaí, fruto amazônico reconhecido por lei como patrimônio do nosso estado. O açaí é nosso patrimônio, patrimônio nacional, manauara. O açaí é um fruto brasileiro cultivado predominantemente na região amazônica com cor escura, que vai do roxo ao preto. O fruto arredondado nasce em cachos, na maioria das vezes em locais com solos mais úmidos ou alagados. A palmeira do açaí pode atingir mais de 20 metros de altura. Cada palmeira costuma ter cerca de 4 cachos por ano e cada um deles pode produzir de 3 a 6 quilos do fruto. Mesmo sendo um fruto característico do norte do Brasil, o açaí se popularizou mundialmente e é utilizado em diversos pratos da gastronomia brasileira, com muitas propriedades nutricionais. O açaí é fonte de energia, melhora a circulação sanguínea, auxilia na digestão, favorece o sistema imunológico, ajuda na redução do colesterol ruim, melhora a saúde do coração, auxilia no processo de perda de peso e na prevenção do envelhecimento precoce. A Lei número 7.148 do ano de 2024, de autoria do deputado estadual João Luiz, declara o açaí como patrimônio cultural e material do Amazonas. O açaí eu sempre também coloco uma enquete nas nossas redes sociais, nos municípios que a gente visita, para dizer qual é o melhor açaí do estado do Amazonas. Fiz até um desafio com o açaí recente do Pará, que eu também já experimentei o açaí do Pará, mas igual o açaí do Amazonas não existe, do Pará fica em segundo plano. Quando nós estudamos que o açaí é um patrimônio cultural e material da nossa gente, isso faz com que o agricultor se torne cada dia mais valorizado. Como que é o açaí que eu conheço lá em Humaitá, que eles já estão fazendo um açaí em pó e o açaí hidrolisado, que dá condições de exportar e a pessoa poder colocar depois a água e voltar seu açaí normal. Por meio do açaizeiro também se aproveitam, além das folhas, as raízes, o tronco e o palmito. E olha só, com o açaizeiro é possível fazer bolsas, chapéus, cosméticos e até biojoias. O Igor levou o açaí vendido em Manaus para o mundo por meio da internet em canais no YouTube. É um casal bem conhecido que tem no YouTube, que eu já sigo eles há um tempo, que é o Mundo Sem Fim. Teve outro casal também que veio aqui, que é o do canal Por Onde Indo, que são 2 canais de YouTube. Aí eu conheci o canal deles já, né, quando eles estavam vindo aqui para Manaus. Aí eu conheci eles, eu encontrei eles ali por acaso, aí eu convidei eles para tomar um açaí. Aí, desde aí, eu vi o tamanho da influência que o canal deles tem. Porque veio gente, literalmente, de todo o Brasil para tomar açaí aqui com nós. Foi algo assim fora do normal.
e é bom mesmo, viu? No programa de hoje nós mostramos o açaí, que por lei é patrimônio do estado do Amazonas. Agora vamos de música. Nascido às margens dos rios amazônicos, o ritmo beiradão traduz a identidade e a alegria das comunidades ribeirinhas. Agora essa expressão cultural ganha força, com a mobilização liderada pelo deputado Sinésio Campos, que busca reconhecê-lo como patrimônio cultural do Brasil e ampliar o acesso a recursos. O beiradão é um estilo musical genuinamente amazonense. O ritmo surgiu nas comunidades ribeirinhas do interior do estado. Marcado pela presença do saxofone alto, o beiradão incorpora elementos do carimbó, merengue, lambada, forró, salsa e xote, entre outras influências da música latino-amazônica. No Amazonas, o ritmo foi reconhecido como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial por meio da Lei 6.448 de 2023. O estado também passou a celebrar o Dia do Beiradão em 3 de outubro, data instituída pela Lei 6.797 de 2024, ambas de autoria do deputado Sinésio Campos. Agora o parlamentar articula para que o ritmo seja transformado em Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Segundo Sinésio Campos, a iniciativa busca transformar o reconhecimento simbólico em resultados concretos para artistas, produtores e comunidades ribeirinhas que mantêm a tradição. O deputado também lidera um grupo de pesquisadores e músicos para consolidar a ação como política permanente de valorização da cultura ribeirinha, com mais investimento, visibilidade e oportunidades no Amazonas. E o hit dos anos 90, Tic Tic Tac, que levou o nome do Amazonas para o mundo, agora entra mais uma vez para a história. A banda Carrapicho foi reconhecida como patrimônio cultural. Bate forte o tambor, galera! O ritmo que saiu do Amazonas e ganhou o mundo agora se transforma em patrimônio do estado. A proposta do deputado estadual Wilker Barreto garante a preservação da história da banda Carrapicho, com discos, prêmios, figurinos e registros que contam a trajetória do grupo. Talvez os jovens de hoje não saibam o que foi a banda Carrapicho, mas se teve uma banda que furou as fronteiras do Amazonas, do Brasil e do mundo, foi o Carrapicho. Então, se o Boi Bumbá hoje começou a ser, lá atrás, propagado, foi através da banda Carrapicho. Então, nada mais justo de nós concedermos essa homenagem e tornar essa banda um patrimônio imaterial da nossa cultura. A banda Carrapicho ajudou a levar a cultura do Amazonas para o mundo. Agora passa a ter a história protegida por lei. Um reconhecimento que valoriza a memória e reforça a identidade cultural da região. O projeto também reconhece a importância do grupo para a cultura amazonense e abre caminho para que novas gerações se inspirem nessa história. Na década de 90, a banda Carrapicho conquistou o público com Tic Tic Tac, um sucesso que atravessou fronteiras e levou o som da Amazônia para diferentes países. Agora, essa trajetória passa a ser oficialmente preservada. Nos próximos dias, os integrantes devem entregar uma placa em homenagem ao deputado. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povão de fora vem para brincar. E nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação na TV Alean, no site e nas redes sociais da Assembleia. Até a próxima edição.